Está começando uma nova temporada do seu programa Bíblia Fácil. E nessa temporada nós vamos estudar o tema das 3 mensagens angélicas. E você é meu convidado para passar toda essa temporada comigo. Serão 13 semanas estudando esse tema tão importante, tão atual, que é o tema das 3 mensagens angélicas ali em Apocalipse capítulo 14. Eu acho que você já percebeu que nós estamos num lugar diferente, né? Não estamos nos estúdios da Novo Tempo, estamos aqui em uma cidade muito especial que eu vou já contar para você qual é. Mas antes disso, eu quero pedir a você que compartilhe com seus amigos, com sua família, as pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem. Compartilhe o link do nosso YouTube, lá é youtube.com/Bíblia Fácil. Já manda o link agora para que a pessoa assista desde o início essa nossa temporada. Mas eu tenho um presente para você. Essa temporada, como todas as outras, tem uma revista toda especial, um guia de estudos da Bíblia todo especial, que pode ir para sua casa sem custo algum. E é esse guia aqui que é novidade no Novo Tempo, tá bom? É o guia A Cura do Pecado. Vou mostrar para você aqui mais de perto. Nesse guia de estudos, você vai encontrar uma mescla das profecias de Daniel e Apocalipse. Aqui tem capítulos muito especiais e esse guia de estudos pode ir para sua casa sem custo algum. É um presente da Novo Tempo, os Anjos da Esperança já pagaram. Aliás, nesse mês de maio, nós tivemos um mês muito legal, porque foi um mês de aniversário dos Anjos da Esperança. E eu quero agradecer a você que é um Anjo da Esperança. Nós só podemos enviar para a casa das pessoas de graça esse guia de estudos por causa de você. Então, muito obrigado. Mas você já está se perguntando, como é que eu faço para ter esse guia de estudos na minha casa? Bem, se você mora no Brasil, você vai já entender essa minha observação. Se você mora no Brasil, você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Nesse número, você vai receber as instruções para pedir, fazer o seu cadastro e que a revista vai para a sua casa sem custo algum. Lá no cadastro, você vai colocar nome, endereço, CPF, e aí quando terminar o cadastro, você vai receber a revista na sua casa. Você também pode entrar no link novotempo.com/escola bíblica, ok? novotempo.com/escola bíblica. E aí você vai fazer o seu cadastro lá, do mesmo jeito, nome, CPF, endereço. Não esquece de clicar lá embaixo para enviar o cadastro. E aí é só esperar que em alguns dias esse presente chega para você sem custo algum, tá bom? Bem, eu vou trocar agora aqui a revista pela minha Bíblia e pelo meu controle aqui para a gente poder apresentar aqueles que estão conosco. E agora eu vou te explicar o que está acontecendo. Nós estamos na cidade de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Viemos gravar com alguns estudantes da Bíblia que moram aqui e daqui nós vamos fazer essa temporada, ok? Eu já quero agradecer ao pastor Manolo, que é o pastor da Igreja Adventista de Língua Portuguesa aqui nessa cidade, a equipe dele aqui, que com todo carinho está nos ajudando na parte da técnica, aqui nas câmeras. Muito obrigado a vocês por abrirem a igreja para que nós pudéssemos gravar essa temporada. E agora eu quero apresentar os nossos amigos que são brasileiros e moram aqui no Texas. Sejam bem-vindos. Eu vou começar aqui pela Larissa. Larissa, pega o microfone, por favor. Larissa, você é de que lugar do Brasil? De Recife. Lá de Recife, né? Você é minha conterrânea nordestina, né? Sim. E você mora aqui em Dallas há quanto tempo? Há 4 anos. 4 anos, tá bom. Tem uma pessoa do lado dela que eu não vou apresentar agora, mas Larissa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá bom? Daqui a pouco eu vou falar qual a importância desse homem que está do seu lado aí para você. Eu vou passar aqui para o outro lado. Abiel, por favor, pega o seu microfone. Seu Abiel, o senhor é de que lugar lá do Brasil? Recife. De Recife também, né? Recife é uma terra abençoada. Eu estive lá algum tempo atrás para comer aquele nosso cuscuz que não tem igual, né? Aqui nos Estados Unidos vocês conseguem comer cuscuz também? Eu consigo. Consigo, né? Tem aqui também, né? O senhor mora aqui há quanto tempo? 20 anos. 20 anos já, né? Já está bem acostumado. Obrigado por ter vindo aqui no Bíblia Fácil. A gente vai passar essa temporada aqui juntos, tá bom? Bem, mas eu vou voltar agora. Felipe, meu xará, pega aí o seu microfone. Felipe é marido da Larissa, pai do... Benjamin. Benjamin.
Você está aqui, logicamente, há 5 anos, assim como a Larissa, 5 anos, né? Que vocês falam? 4 anos, né? E você é lá de Recife também? Também Os de dois se Recife. conheceram em Recife? Sim. Estão casados há quantos? Agora eu vou fazer um desafio aqui. Vou perguntar para o homem há quanto tempo eles estão casados. Vamos ver o que é que ele vai responder. Quanto tempo vocês estão casados? Há 5 anos. 5 anos. Veja, ele passou na prova, né, Larissa? Passou na prova. Muito obrigado. Valeu, Felipe. Obrigado pela sua presença. Aqui nós temos o Gabriel. Gabriel, pega o microfone, por favor. De que lugar do Brasil você é, Gabriel? São Paulo. São Paulo, né? E há quanto tempo você mora aqui? 1 ano. 1 ano você está aqui, né? Então É. tá aí naquele período de adaptação, né? Muito obrigado. Seja bem-vindo também ao Bíblia Fácil. E aqui nós temos o Rafael. Rafael, você é de que lugar Eu sou do de São Brasil? José dos Campos. São José dos Campos. Então, você é vizinho ali da Novo Tempo, né? Isso. A Novo Tempo fica na cidade de Jacareí, São José está ali coladinho. Uhum. Quanto tempo você está aqui em Dallas? 3 anos. 3 anos também, né? Ou também não, você é 1 ano, né? Então, 3 anos você está aqui em Dallas. Rafael, Gabriel aqui está do seu lado. Rafael, obrigado por ter aceitado o nosso convite e a gente está aqui aberto para a gente conversar, tá bom? Você sabe que no Bíblia Fácil a gente tem uma conversa sobre a Bíblia. Você que está em casa não consegue mandar as suas perguntas para nós, mas os nossos amigos que estão aqui no cenário podem fazer a pergunta que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem, sobre o tema. E o tema que nós vamos estudar é esse aqui, ó, o tema das 3 mensagens angélicas. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Apocalipse capítulo 14. Nós temos ali, em Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas e nós vamos, ao longo dessa temporada, estudar cada detalhe dessas 3 mensagens. Mas eu quero começar aqui em Apocalipse capítulo 12, tá bom? Apocalipse capítulo 12, 13 e 14 serão os temas aí, ou pelo menos a trilha que nós vamos fazer ao longo desse nosso programa. Mas eu quero começar o nosso programa, ou começar essa temporada, lendo Apocalipse 14, a partir do versículo 14, tá bom? Vocês podem deixar a Bíblia aberta nesse capítulo aí, nós vamos usar muito. Você de casa, tá com a sua Bíblia aí? Abre em Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Por que eu estou começando aqui com esse versículo que está fora das 3 mensagens angélicas? Se você observar aí, as 3 mensagens começam no capítulo 14, versículo 6 e vão até o capítulo 14, no versículo 13. O que tem de especial no versículo 14? Eu vou ler para vocês aqui. O versículo diz assim: Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário, versículo 15, um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem. E o que o anjo disse? Ele diz assim: Toma a foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Essa aqui é uma imagem profética, uma linguagem profética para aquele evento da volta de Jesus. E por que esse versículo é importante para a gente entender esse assunto? Porque logo após as 3 mensagens angélicas, nós temos um evento aqui profético, que é o evento da volta de Jesus. Por que eu estou destacando isso? Porque as 3 mensagens angélicas são as mensagens a serem pregadas logo antes da volta de Jesus. Em casa, eu queria que você guardasse essa informação. Toda a Bíblia é importante, logicamente. De Gênesis a Apocalipse, nós temos palavras de autoridade de Deus para nós. Mas o conteúdo dessas 3 mensagens aqui, que nós vamos estudar ao longo da temporada, eles são um conteúdo que deve ser anunciado no período que antecede a volta de Jesus. E, amigos, nós estamos vivendo esse tempo. Se você olhar para o mundo, você vai perceber que as profecias estão apontando para a volta de Jesus. Se você ler Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, você vai perceber que a descrição que Jesus faz do período que antecederia a sua volta é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Guerras, rumores de guerras, filhos desrespeitando pais,
a moralidade cada vez mais destruída ao redor do mundo. Então, nós estamos vivendo no período que antecede a volta de Jesus, o período profético que antecede a volta de Jesus. E por isso que é tão importante estudar as 3 mensagens angélicas, porque no Apocalipse elas estão logo antes, ou elas seriam anunciadas logo antes da volta de Jesus, ok? Então, compreendido isso, o nosso tema de hoje é o panorama geral das 3 mensagens angélicas. Nós não vamos começar a estudar exatamente o conteúdo delas hoje, porque a gente precisa entender o que está ao redor das 3 mensagens. Né? Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa sempre respeitar o contexto. Porque se a gente estuda a Bíblia sem respeitar o contexto, às vezes a gente tira conclusões que a Bíblia não gostaria que nós tirássemos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Já ouviram aquele versículo bíblico que é muito repetido, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo de Paulo. E eu já ouvi alguém dizendo assim, olha, alguém falando de uma coisa impossível de se fazer, por exemplo, levantar uma pedra de 1 tonelada a um ser humano. Mas aí a pessoa dizia assim, está escrito na Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso levantar essa pedra de 1 tonelada. Bem, se você voltar 2 versículos, Paulo está dizendo assim, eu aprendi a viver com muito, com pouco, eu sofri perseguições, eu aprendi a viver de todas as maneiras, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo não estava falando de levantar uma pedra de 1 tonelada. Ele estava falando, o tudo que ele falava era, ele aprendeu a viver quando ele tinha muito, ele aprendeu a viver quando ele tinha pouco. Ele aprendeu a viver em momentos tranquilos, ele aprendeu a viver em momentos turbulentos. Ele tudo podia naquele que o fortalecia. Então, é muito importante a gente compreender o contexto para a gente poder saber o que a Bíblia está dizendo. E o que nós vamos fazer hoje é entender esse contexto no qual as 3 mensagens angélicas aparecem. Muito bem. Então, vamos ler as 3 mensagens, ok? Você está aí em Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6. Todos os programas dessa temporada nós vamos ler as 3 mensagens. Vocês vão terminar essa nossa temporada, né, esses nossos 13 encontros, eu acho que decorado aí com as 3 mensagens angélicas. Então nós vamos ler, eu vou colocar aqui na tela para você também que está em casa, diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Ou talvez na sua Bíblia diga, é chegada a hora do juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Então nós lemos as 2 primeiras, vamos para a terceira mensagem agora. Diz assim, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa e na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu não sei se você tem uma impressão que eu tive quando eu li a primeira vez as 3 mensagens angélicas. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Mas tem aqui besta que sobe da terra, besta que sobe do mar, marca da besta, um tormento que é eterno. Mas tem tanta coisa, como é que a gente entende isso? Então vamos combinar no seguinte, nós vamos por partes. Vamos estudar cada uma das partes, vocês vão perceber que quando nós chegarmos lá no 13º encontro, nós vamos compreender muito bem o que cada um desses símbolos significa.
Então você que está em casa, está me assistindo aí, também ficou meio assustado com essa história de anjo que prega por toda a terra e besta que sobe do mar, besta que sobe da terra. Calma, fica comigo essas 13 semanas, porque nós vamos entender tudo isso, tá bom? Mas vamos lá. O que está no contexto? O que está no contexto das 3 mensagens angélicas? Nós temos aí essas 3 mensagens dentro de um escopo ou dentro de um grupo maior de capítulos. O capítulo 14 não está sozinho na Bíblia. Ele depende do 13, depende do 12 e, de maneira geral, ele depende de toda a Bíblia. Nós temos a primeira mensagem que nós lemos há pouco tempo, que tem um anjo voando pelo meio do céu, proclamando uma mensagem. A segunda mensagem diz que esse segundo anjo fala de uma Babilônia que caiu. E aí o terceiro anjo fala de uma adoração a essa besta e a sua imagem, tá bom? Mas por que tudo isso está escrito? Onde é que João queria chegar? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a estrutura do livro do Apocalipse. Tem uma palavra que a gente usa muito em teologia, que talvez vocês que trabalham em outras áreas não tenham escutado ainda. É a palavra quiasmo. O que é um quiasmo? Alguns textos bíblicos têm uma estrutura parecida com essa, olha. O quiasmo é o seguinte: a primeira parte do texto combina com a última parte do texto. Então você tem ali o A lá em cima e o A' aqui embaixo. A segunda parte do texto combina com a penúltima parte do texto e assim por diante. E o que está no centro do quiasmo é o que é mais importante naquele texto. Essa é uma organização do pensamento hebraico quando os autores bíblicos foram escrevendo, né? O Espírito Santo inspirou os autores bíblicos a escreverem o texto dessa forma. Você não encontra isso em toda a Bíblia, mas você encontra em algumas partes. E quando você encontra um quiasmo, você precisa ver o que está no centro dele. Porque aquilo que foi colocado no centro é a parte mais importante do texto. O que está no centro do Apocalipse? No centro do Apocalipse está o Cordeiro e os 144 mil no Monte Sião. Esse é o tema central aqui. O que é essa imagem? Essa imagem é a imagem da volta de Jesus, da consumação de tudo. E o que está logo em seguida? Ou seja, que está ali no centro. Você tem a mensagem da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra e as mensagens dos 3 anjos. Ou seja, esses capítulos, eles são muito importantes para a mensagem profética como um todo. Essa estrutura aqui já nos diz uma coisa. Nós vamos passar aqui 13 semanas estudando o que a gente chama de mensagem presente. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas o que é uma mensagem presente? É uma mensagem importante para aquele período. Vou dar alguns exemplos para vocês. Qual era a mensagem presente lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram? A mensagem presente é aquela de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Jesus disse: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá o calcanhar, você lhe ferirá a cabeça e este lhe ferirá o calcanhar. Então, aquela era a mensagem importante para aquele momento. Você quer ver uma outra? Lá no dilúvio, qual era a mensagem presente? Deus vai enviar uma chuva, um dilúvio, e quem quer se salvar tem que entrar na arca. Era a mensagem para aquele momento. Qual era a mensagem presente, por exemplo, no Monte Sinai? Era a mensagem da entrega dos 10 mandamentos, que já existiam desde a eternidade, mas foram entregues nas tábuas dos 10 mandamentos. Por exemplo, a mensagem do profeta Jeremias. A mensagem do profeta Jeremias era assim: se entreguem à Babilônia, vão para a Babilônia. Aí depois você tem Esdras e Neemias. A mensagem era outra: voltem da Babilônia. Então, em cada período da história, nós temos uma mensagem que é mais importante para aquele tempo. Não é que as outras mensagens da Bíblia deixaram de ser importantes, mas há uma verdade presente, uma verdade para aquele momento. E qual é a verdade presente para agora?
A mensagem presente para agora são as 3 mensagens angélicas. Você de casa, você precisa pegar o seu caderninho, você precisa pegar a sua Bíblia, uma caneta, para você ir anotando as coisas que você vai aprender conosco aqui. Porque você vai estudar o que tem de mais importante na Bíblia para esse tempo que você está vivendo. Ok? Muito bem. Então você descobriu aqui o quiasmo do Apocalipse e agora nós vamos para o contexto. Volta aí 2 capítulos na sua Bíblia, vai para Apocalipse capítulo 12. Porque em Apocalipse capítulo 12 nós temos o primeiro ponto que eu gostaria de falar do contexto. Se nós fôssemos ser fiéis ao contexto mesmo, a gente tinha que começar em Apocalipse capítulo 1. Mas aí o nosso programa teria que ter 3 horas, né? E ele não tem esse tempo todo. Então nós vamos começar de Apocalipse 12, que já nos dá uma ideia muito legal do contexto. Em Apocalipse capítulo 12, nós temos uma mensagem profética que foi dividida por João. João faz mais ou menos assim, eu não sei se você já assistiu um filme que acontece assim, está acontecendo no presente, depois o filme vai para o futuro, depois vai para o passado e você vai construindo o enredo a partir desse jogo de presente, passado e futuro. É assim que João faz em Apocalipse 12. E ele começa descrevendo aqui o que a igreja primitiva sofreu. O que a gente chama de igreja primitiva? Aqueles primeiros cristãos ali que viveram logo depois da ascensão de Cristo. E o que ele diz aqui em Apocalipse capítulo 12, versículos de 1 a 4? Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Vamos entender esse símbolo aqui? Tá meio estranho, né? O que é uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés? No Apocalipse, mulher significa o quê? Vocês já ouviram falar? No Apocalipse, mulher é um símbolo da igreja de Deus. Então, todas as vezes que a gente vê mulher na Bíblia, é símbolo de um movimento religioso. Porque você vai ter no Apocalipse pelo menos 2 mulheres. Você tem essa mulher que está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e você tem uma mulher que está montada sobre a besta em Apocalipse capítulo 17. As 2 mulheres representam movimentos religiosos, ok? Nós vamos falar sobre Apocalipse 17 também um pouquinho. Então, quando você vê mulher, é um movimento religioso. Mas nesse caso aqui, essa mulher representa o movimento cristão. Por quê? Porque essa mulher que está vestida de sol, e a gente já lembra de Cristo, o sol da justiça, a gente já lembra de Cristo, a luz do mundo. Essa mulher que está vestida de sol, ela tem uma coroa de 12 estrelas. E você lembra dos 12 discípulos de Cristo, ok? E essa mulher que tem essa coroa de 12 estrelas, ela está grávida. Ela está grávida. Então vamos continuar o texto. Ela grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Vamos parar aqui, vamos entender esse negócio. Então nós temos ali uma igreja, uma mulher, que vai dar à luz a um filho, a uma pessoa. E essa pessoa vai ser perseguida por um dragão. E quem é esse dragão? É aquele que com a sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas dos céus. Quem foi o dragão que arrastou a 1/3 parte das estrelas dos céus? Satanás. Porque a Bíblia diz que quando ele foi expulso dos céus, ele arrastou consigo a 1/3 parte dos anjos. Então aqui em Apocalipse capítulo 12, de 1 a 4, você tem um símbolo de uma igreja que de maneira simbólica dá à luz a Cristo, né? Jesus, nesse caso aqui, seria o filho dessa mulher, e ele está sendo... O dragão tentou destruí-lo, o dragão tentou matá-lo.
Então, em Apocalipse capítulo 12, versículos de 1 a 4, você tem uma imagem da igreja de Atos capítulo 1. 1, 2, 3, 4, ok? Aquela igreja primitiva. João começou o capítulo 12 dando essa imagem desse grande conflito. O que a gente chama de grande conflito? É o conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, pelo domínio da terra. Você vai ver que essa imagem aqui, que nós conversamos de maneira rápida, essa imagem ela se amplia depois na perseguição que os santos vão ter por parte desse dragão. Ok? Então, a igreja primitiva está revelada nesse primeiro ponto de Apocalipse capítulo 12. Depois, você tem a próxima cena desse filme que João está montando, que vem nos versículos 5 e 6. Ele diz assim: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustente durante 1260 dias. Veja como as coisas vão ficando mais claras, né? Porque esse filho, que a gente viu lá na primeira parte, ele foi arrebatado para os céus, até o trono de Deus. Ok? Aqui é uma cena da ascensão de Jesus. Mas quem foi que ficou na terra quando o filho foi embora? A mulher. E a mulher nós vimos que é a igreja. E essa igreja foi perseguida no deserto durante um período de 1260 dias. Esse é um período exato em que a Igreja Católica teve sua perseguição mais efetiva contra o povo de Deus ali durante a Idade Média. Nós temos um período que vai do ano 538 até o ano 1798, dá exatamente 1260 dias. O que aconteceu nesses dois marcos? Aqui, a última barreira para que a Igreja Católica se estabelecesse como um poder civil e militar, ou melhor, um poder civil e religioso, um poder político e religioso, a última barreira foi derrubada, quando os ostrogodos, que era um povo bárbaro, foi derrotado e finalmente a Igreja Católica se estabeleceu. E lá no outro ponto, você tem o dia em que a Bíblia chama de ferida mortal, quando o general Alexandre Berthier, que era um general do general lá da Revolução Francesa, alguém me lembra o nome dele, por favor? Napoleão Bonaparte, muito bem, obrigado. O general Alexandre Berthier, que era um general do Napoleão, prendeu o Papa Pio VI. Então você tem um período aqui de 1260 anos. Mas começou a ficar embolado, eu vou fazer o seguinte, vou dar um tempo para a gente respirar. Você que está em casa, está dizendo assim, pastor, está ficando muito complicado esse negócio aí. Então faz o seguinte, vai tomar uma água rapidinho, tá bom? Porque daqui a pouco a gente volta com mais Bíblia Fácil. Voltamos do intervalo e você sabe, aqui no Bíblia Fácil, nós queremos que você conheça mais a palavra de Deus. E eu posso ajudar você. Você já começou a ficar confuso aí? Esse negócio do Apocalipse é cheio de símbolos, eu não consigo entender, pastor, esses símbolos. Você está indo muito rápido. Então deixa eu te dar uma solução para isso. Esse guia de estudos aqui, ele mistura as profecias de Daniel e de Apocalipse. E ele pode ir para a sua casa de graça. Vou mostrar mais perto para você aqui, ó. Esse guia de estudos, A Cura do Pecado, pode ser seu sem custo algum, graças aos Anjos da Esperança. E como é que você faz para ter esse guia de estudos que vai te ajudar a compreender as coisas que eu estou falando aqui de maneira mais lenta, no seu tempo? Como é que você faz? Você pode entrar agora
no site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Lá nesse site você vai procurar a imagem desse guia de estudos, tá bom? Você clica nela, vai abrir um formulário. Aí você coloca todos os dados lá que estão sendo pedidos. Pode colocar com calma, com tranquilidade. Nós guardamos bem os seus dados aqui no Novo Tempo. E aí depois você clica em enviar e aguarda que vai para sua casa. Ou, se você gosta de usar o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. E aí você vai receber ali pelo WhatsApp as instruções para você preencher o seu cadastro e então ter a sua revista na sua casa. Combinado? Não deixa para depois. Manda mensagem para o WhatsApp agora ou entra agora no site novotempo.com/escola bíblica. Combinado? Vou deixar a revista aqui. Vou voltar com a Bíblia. No intervalo, gente, a Larissa fez uma pergunta aqui e eu pedi para fazer a pergunta no ar, tá bom? Para que você também, talvez, possa ser a sua dúvida. Então, Larissa, pega o microfone aí e faz aquela pergunta que você me fez. Então, aqui no capítulo 12, no versículo 3, fala sobre tendo sobre a cabeça 7 coroas. O que seriam essas 7 coroas? Muito bem. Aqui, o versículo 3 está falando de um outro sinal que surgiu no céu, um enorme dragão vermelho. E a gente sabe que na Bíblia, dragão é um sinal de Satanás. Só que esse dragão, ele vem adornado de algumas coisas que são simbólicas. E aí ele vem aqui com 7 coroas, né? Vou ler o texto de novo para você de casa também. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Então, tenta imaginar essa cena, não é uma cena muito bonita, né? Um dragão, esse dragão tem quantas cabeças? Ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, os chifres estão distribuídos de maneira desordenada nas cabeças, tem 10 chifres. E sobre cada uma das cabeças tem uma coroa, então você tem ao todo 7 coroas. Na Bíblia, quando você vê coroa ou diadema, que poderia ser também a tradução aqui, você tem uma relação com poder, com autoridade. Então, esse dragão, ele viria para a Terra amparado por um poder. E um poder que tem a ver com o número 7. Nós vamos ver mais na frente, nos próximos capítulos, que aqui nas profecias do Apocalipse aparece muito 7 colinas, 7 montes, mas já vou adiantar para vocês o que significa. Essas 7 cabeças com 7 coroas, uma em cada cabeça, estão apontando para Roma, a cidade de Roma. Se você olhar para os livros de história, não precisa ser na Bíblia não, se você olhar para os livros de história, você vai perceber que Roma era chamada de cidade das 7 colinas. O que tudo isso significa? Respondendo a sua pergunta, Larissa. Significa que o dragão, Satanás, ele seria amparado por um poder que viria de Roma. Primeiro a Roma imperial, depois a Roma papal. Mas eu não vou adiantar e me aprofundar agora, porque nós vamos ter um episódio para tratar só sobre o poder de Roma e como ele é tratado aqui no Apocalipse. Tudo bem? Mas ficou claro para você? Muito bem, muito obrigado. E nós vamos continuar aqui. Vou voltar desse ponto que eu parei, porque eu acho que não ficou... eu expliquei muito rápido, talvez alguém tenha ficado confuso. Esse período aqui é o período de 1260 dias que foi falado aqui na profecia. Aí você me pergunta, mas pastor, aqui falou de 1260 dias e aqui são 1260 anos. É que na profecia, cada dia corresponde a um ano. Você vai ver isso também em Daniel capítulo 8. Lá fala de um período de 2.300 dias, ou tardes e manhãs. E lá também corresponde a um período de 2.300 anos, ok? Então, quando a Bíblia fala na profecia de dias, quando está claro que é um contexto profético, então dias representam anos. Então, você tem um período que seria de 1.260 anos. Que período é esse? Nós vimos no texto bíblico que era um período que a mulher seria perseguida no deserto. Bem, isso aqui foi escrito, queridos, por volta do ano 96, depois de Cristo. Então, viria um período no futuro
que duraria 1260 anos, no qual o povo de Deus seria perseguido por um poder, que é esse poder aqui, representado pelo dragão, que tem 7 cabeças. Quando começou esse período de 1260 anos? Quando Roma assumiu de maneira efetiva o seu poder político e religioso. Isso aconteceu depois que o último povo bárbaro foi vencido em Roma. Até os ostrogodos serem vencidos, o Papa não pôde assumir o seu poder de maneira completa. Quando eles foram vencidos, Roma começou a ter o seu poder político e religioso efetivo. E aí você olha para a história e você vê que até o ano de 1798, Roma tinha poder para perseguir. Foi o período que muitos mártires morreram queimados, o período da Inquisição, o período que Roma perseguiu as pessoas que respeitavam a Bíblia. Por que esse poder é interrompido em 1798? Nesse ano, o general Alexandre Berthier, que era o general de Napoleão, ele prendeu o Papa. Até então, o Papa coroava os reis. Se você vai para a história, você vai ver que o Papa coroava reis, o Papa tirava reis do poder, ele fazia o jogo político ali durante a Idade Média. Quando vem o contexto da Revolução Francesa, que acontece em 1789, né, a Igreja Católica começa a perder o seu poder em toda a Europa, porque Napoleão vai avançando e conquistando a Europa como um todo. E o grande símbolo dessa perca de poder é 1798, quando Alexandre Berthier prende o Papa. E aí você tem exato um período de 1260 anos. Isso me impressiona nas profecias, sabe? Porque, como eu disse, o texto foi escrito no ano 96, aproximadamente, depois de Cristo. E essa profecia aconteceu 4, 5 séculos depois começou a acontecer. Mas ela se cumpre à risca, ok? Mas vamos para frente, senão a gente não consegue pegar todo o contexto. Agora, nós vamos, como eu falei para vocês, João falou da igreja primitiva, da igreja da Idade Média. Agora ele vai dar um pulo, voltando lá para o início de tudo, a origem do grande conflito. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7 até o versículo 12. Felipe, eu estou vendo que você está com a Bíblia aberta aí, você pode ler para a gente? Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7 até o 12. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja, João está falando da igreja primitiva, da igreja na Idade Média, aí ele dá um pulo lá para o início de tudo. Como foi que todo esse grande conflito começou? Ele diz: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E a gente vê de novo a figura do dragão aqui como sendo Satanás. E aí, lá nessa peleja do céu, o dragão foi expulso. E ele foi expulso e veio em direção à terra. E ele veio tentar e conseguiu enganar os moradores da terra. Mas os moradores da terra venceram esse dragão. E venceram como? Através do sangue do Cordeiro, que é Jesus. Então, João aqui, ele fala da origem do grande conflito. É legal essa forma de João escrever, não é? Igreja primitiva, igreja na Idade Média, aí ele volta como se ele estivesse escrevendo e pensando assim, mas alguém vai perguntar como foi que tudo isso começou? Então vou explicar.
houve uma peleja no céu. O Miguel, que é a figura de Jesus, quando aparece Miguel na Bíblia, você vai ver isso em Daniel também, Miguel é a figura de Jesus quando ele está em batalha. É como se fosse Jesus o general do exército dos anjos. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Muito bem? E aí, João, depois de explicar o grande conflito, ele volta, porque agora ele vai continuar essa história que ele estava contando. Apocalipse capítulo 12, 13 a 16. Eu vou ler aqui na minha versão. Diz assim: quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher, que dera à luz o menino. Então, veja, ele volta para a Idade Média, ok? Ele deu a parada, ele foi para o início do grande conflito e ele volta. Então, ele volta para a igreja que está sendo perseguida. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, fora do alcance da serpente. Felipe, você pegou aí? Eu acho que até já sei o que você vai perguntar, mas pergunta aí, vai lá. Eu queria saber como é que é essa medida aí de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Muito bem. Essa medida de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 1 tempo é uma linguagem bíblica para 1 ano. Então seria 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. Quanto é que dá 3 anos e meio? 1.260 dias. Então você tem o mesmo período profético repetido aqui. Antes ele foi bem claro, 1.260 dias, agora ele aparece como 3 anos e meio, ou 3 tempos e meio, ok? Então 1.260 dias. Então é a mesma referência que se faz àquele período profético. E tem outra coisa interessante aqui, porque ele falou aqui das 2 asas de uma grande águia. O que isso significa? Na teologia cristã, é consenso que essas 2 asas da grande águia seriam o Antigo e o Novo Testamento. Então, essas 2 asas, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia completa, levaria a mulher que está no deserto para o seu destino final. Ok? Vamos continuar. Eu parei no versículo 14, né? Vamos para o 15 agora. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fez jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis ao testemunho de Jesus. Então, aqui há uma descrição dessa guerra que estava acontecendo na Idade Média e também de como Deus interveio e ele salvou a mulher ou salvou a igreja. E amigo, se você olha para a história e você percebe o quanto o povo de Deus foi perseguido, quantas pessoas foram mortas, quantas pessoas foram colocadas na fogueira, você diz assim, só a graça e o milagre de Deus para salvar essa igreja que foi tão perseguida. Né? Tem uma autora que ela diz assim, o sangue dos cristãos era como semente. Quando derramava o sangue de um cristão, surgiam muitos outros, porque Deus interveio e protegeu a sua igreja. E aqui a gente tem Apocalipse 12, 17, que eu li para vocês aqui, porque ele falou da igreja primitiva, falou da igreja no deserto, e agora no 17 ele fala da igreja remanescente, ou seja, aquela igreja que estaria no final dos tempos. E ele diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são esses? Quem são os remanescentes de Deus? Quem são aqueles que seriam o povo de Deus no final dos tempos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essas seriam as 2 grandes características do povo de Deus no fim dos tempos. Eles guardariam os mandamentos de Deus e teriam o testemunho de Jesus. E Apocalipse nos ajuda a entender que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mas nós vamos ver isso com calma mais na frente, ok? Muito bem, então a gente chega em Apocalipse 13. E eu sinto que a gente não vai conseguir explicar Apocalipse 13 como um todo, porque o nosso programa está chegando ao fim hoje, mas eu quero correr aqui para a gente ler um pouco do Apocalipse 13, que faz parte do contexto
das 3 mensagens angélicas. Apocalipse 13 fala de uma besta que emerge do mar, ok? Essa besta que emerge do mar se uniria, eu vou passar o texto bíblico aqui, você pode ler depois Apocalipse 13, ela se uniria a uma besta que emerge da terra. E você já está lamentando em casa aí, não, pastor, não passa rápido, não. Eu quero saber quem é essa besta que emerge do mar e eu quero saber quem é essa besta que emerge da terra. Então fiquem calmos, porque a gente vai ter um programa inteiro para falar dessas 2 bestas, ok? Mas tem 2 poderes aqui, porque no Apocalipse besta, ou esse animal, também representa um poder. Então tem um poder que emerge do mar, e mar na Bíblia, muitas águas na Bíblia, significa multidão. Então tem um poder que emerge de um lugar que tem muita gente morando, e tem um outro poder que emerge da terra, e a terra é um lugar pouco povoado. Então você tem um poder que emerge de um lugar muito povoado, um poder que emerge de um lugar pouco povoado, e eles vão se unir para lutar contra a igreja de Deus. E esse é o texto, e aí a gente chega no Apocalipse 14, ok? E Apocalipse 14 começa falando sobre os 144 mil, que são aqueles, é um número simbólico que representa todos os salvos. Então, nesse contexto de Apocalipse 12, ou seja, de uma igreja que nasce, uma igreja que é perseguida, depois uma igreja que é salva por Jesus, depois uma igreja que vira uma igreja remanescente, ou seja, a igreja do final dos tempos. Nesse contexto dessa igreja do final dos tempos, surge a união de 2 poderes. Uma besta que emerge do mar e uma besta que emerge da terra. E esses 2 poderes iriam atacar esse povo remanescente, ok? Esse povo remanescente atacado seria sustentado apenas, somente pelo poder da palavra de Deus e pelo poder de Jesus. E aí a gente tem esses 144 mil. Eu quero ler com você Apocalipse 14, de 1 a 5. Porque esse é um texto muito bonito, ele diz assim, então olhei, ou seja, essas 2 bestas emergiram, ok? 2 poderes surgiram. Aí João diz, então eu olhei, e diante de mim estava o Cordeiro. E eu acho isso aqui me emociona, porque você tem 2 poderes que estão contra contra o povo de Deus, 2 poderes que estão tentando pegar o povo de Deus, estraçalhar o povo de Deus. Aí João diz assim, mas calma, porque eu vi o Cordeiro. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas, e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pode aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Ou seja, no contexto de ataque das bestas, ele vê Cristo e o seu povo. E aí, quando ele para essa descrição aqui, ele vai contar quais são as mensagens que foram pregadas. E depois ele volta para aquele primeiro texto que eu li, descrevendo a volta de Jesus. A gente falou de muita coisa hoje, né? Você de casa deve estar assim, mas pastor, é tanta coisa, o que eu tenho que guardar de hoje? Veja, eu prometi para vocês que a gente vai estudar cada um desses temas ao longo da temporada. Mas hoje tem uma mensagem que eu acho muito importante. E uma mensagem que mexe com o meu coração. A mensagem é a seguinte: Larissa, o dragão pode querer perseguir você, mas não esqueça que o Cordeiro está em pé em cima do Monte Sião. Isso não é bonito? Isso não conforta o nosso coração? Porque no mundo que a gente vive, nós somos perseguidos todos os dias
pelo dragão, mas nunca esqueçam que o Cordeiro está em pé sobre o Monte Sião para defender a gente. Eu quero que você de casa reflita nisso, reflita profundamente nisso, enquanto você ouve esse hino. Se na escuridão da vida tu não sabes pra onde ir, se anda cheio de motivos pra parar e desistir, uma coisa eu te digo, preste muita atenção. Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é a solução. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz quando tudo está escuro. Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Os problemas e as tristezas não vão mais te dominar. Muita paz e segurança em Jesus tu vais achar. Pela estrada deste mundo Ele vai te esperar, e ao mostrar-te a saída, vai sorrir e te abraçar. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz quando tudo está escuro. Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz quando tudo está escuro. Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Jesus Cristo é a saída pra tua vida renascer. Jesus Cristo é a saída pra tua vida renascer. Amém. Que mensagem bonita, não é? Veja, a mensagem de Apocalipse é a mensagem de um Deus que está presente. Enquanto o dragão quer acabar com seu povo, enquanto as bestas querem dominar o planeta, Jesus Cristo se coloca em cima do Monte Sião para nos livrar. Mas isso não acontecerá apenas no futuro. Isso acontecerá agora, na nossa vida, porque o mesmo Deus que está sobre o Monte Sião está ao seu lado para proteger você enquanto você está na caminhada cristã.
E esse Deus também está ao seu lado, você sabia? Você não precisa ter medo. Você pode seguir na caminhada cristã, sabendo que esse Jesus está com você. E é esse mesmo Jesus que é o Cordeiro, que dará fim definitivamente ao mal no futuro. Eu quero falar com Ele a seu respeito. Se puder, feche seus olhos. Querido Pai, obrigado por essa promessa linda de que um dia Jesus Cristo estará sobre o Monte Sião, voltando para nos buscar. Mas nós queremos essa companhia agora também, Senhor Deus. Nós queremos essa certeza agora. E temos essa certeza no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.